Urgente, o deputado Luiz Felipe de Orleans resolveu quebrar o silêncio e revelar tudo o que está por trás dos bastidores do Congresso. Aqui ele vai revelar tudo, vai dar nome a todos os envolvidos e vai contar o porquê essas pautas de direita nunca avançam. Como nunca antes feito, o deputado resolveu revelar tudo. Citou Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Gente, o que ele disse realmente é estarrecedor. Deputado Luiz Felipe Orleans resolveu quebrar o silêncio e revelar todas as artimanhas, todos os acordos que é feito no Congresso para as pautas de direita não avançar. Por essa, os presidentes da casa não esperavam. Ele está pro tudo ou nada, falou que não vai guardar mais esse segredo e resolveu revelar tudo. E o que ele disse vai deixar muita gente de queixo caído e também muito peixe grande preocupado. Eu nunca pensei que esse deputado teria tanta coragem de revelar esse segredo por trás do Congresso brasileiro. A gente tem que especificar isso porque não está claro para o eleitor. O Congresso está sendo atropelado pela presidência de Câmara, as comissões não funcionam, o rito, o processo que de fato de você transformar uma emenda constitucional ou um projeto de lei em algo que venha de baixo para cima, do processo das comissões e depois vai ao plenário, isso não está mais sendo obedecido. Agora, as emendas constitucionais, as mudanças constitucionais vêm de qualquer lado, especificamente aqui do Executivo, que não é o iniciador, não deve ser o iniciador do processo, deveria ser o próprio partido protocolando isso, mas também ele também pode propor uma mudança. No entanto, não é o processo mais legítimo, lembrando, porque é o Poder Executivo, não é um partido dentro do parlamento. E uma emenda constitucional é uma mudança da Constituição. A soberania é exclusiva do Congresso. É da Câmara, 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, acabou. E tem que passar pela Comissão de Justiça, tem que passar pela Comissão de Segurança, e tem que criar uma comissão especial para depois fazer uma votação, emendas e os deputados poderem votar. Será? Será que eles vão obedecer esse ritual todo? Eu já fiz PEC passar lá, obedeci todo esse ritual e não foi para diante minha PEC no final. O presidente de Câmara simplesmente não contemplou levar ela a plenário. As lideranças não querem levar ela a plenário, concernente a dois temas, de reforma tributária e de dar mais armamento para as forças militares. Então essas duas não foram adiante, porque o presidente de Câmara simplesmente é o dono do ritual. Então o ritual, o processo, o regimento, está na mão do presidente de Câmara. Então veja o perigo, e é exatamente esse o ponto que eu tenho destacado, especificamente agora que a gente está apontando novos presidentes de Câmara. Será que eles vão ter um comportamento diferente do presidente Lira? Será que essas nomeações aí de presidentes do Centrão, do Nordeste, Centrão e Nordeste, lembrar, 2 problemas graves aqui, tá? E que venham dessa origem, será que eles vão fazer tramitar de fato essas emendas constitucionais da maneira certa? Ou será que eles vão atropelar como o Lira tem feito nos últimos 2 anos? Atropelar, literalmente. Ou seja, as comissões onde a oposição tem ainda uma chance de ter voz, de poder até retirar de pauta, eles atropelam, falam assim, não passa pelas comissões, vai direto a plenário, chamam um relator de plenário, vem uma urgência, atropela o rito das comissões, chama um relator de plenário, assim, de momento, e bota a voto já com o acordão dos partidos de centro para apoiar uma pauta da esquerda. É isso que tem acontecido nos últimos 2 anos. Aí agora o cara vai nomear o seu sucessor e esse sucessor vai se comportar da mesma maneira. Ou vai ser, não, eu vou agora respeitar o rito das comissões e vou respeitar aqui o devido processo e vou dar voz à oposição. Olha, meus caras, não vamos cair mais nessa. A gente precisa de opinião pública realmente fazendo um confronto aqui nessa questão do parlamento. Não podemos mais deixar isso passar do jeito que está, entregar o país assim. Não podemos. A única abertura do país é o Congresso Nacional. É a única abertura, não tem mais. Não existe mais abertura aí porque a gente quer. Então, com relação a essa emenda constitucional, que vai centralizar as polícias, certamente que eles estão contemplando fazer exatamente isso, atropelar todo o processo. Porque eu acho que se passar na Comissão de Segurança, onde nós temos uma boa representação lá, temos até liderança disso. Depois a CCJ, onde os números também não favorecem ao governo. Então temos chance de rejeitar por lá também. E esse projeto é extremamente rejeitável. É o caminho oposto do que a gente deveria estar fazendo. A gente deveria estar descentralizando e dando mais capacitação às forças policiais locais, não só aos guardas municipais, mas também aos policiais militares. E também liberalizar a criação de novas polícias no nível local. Isso que está tudo constitucionalmente travado. Não pode criar mais polícia, tudo é constitucional. Deixa os estados criarem as polícias que eles acham necessárias
para que possam agir. Então, mais polícias é necessário, mais descentralização que é necessário, e também a questão de poder deixar a polícia agir. Não é só o efetivo, não é só ter mais gente, ter mais maquinário, tem que ter empoderar legalmente o policial. O que tem acontecido é o caminho oposto, eles têm criminalizado a ação policial e evitado o máximo possível de deixar os policiais agirem. É uma frustração grande. Eu estou com deputados, sou colegas de deputados das polícias, eu sinto agora a frustração deles. Eles estão muito mais próximos do problema do que eu, mas eu senti ali que, de fato, é um problema gravíssimo. Agora, o que essa PEC faz? Ela vai nesse encontro? Não, ela vai em encontro contrário. Ela quer fazer um oportunismo na questão de segurança do Brasil, que está sempre ruim, mas eles destacam isso como a solução é sempre centralizar mais. E vamos lembrar, por que eles querem centralizar mais? Porque esse é o plano totalitário. Eles estão centralizando, como bem mencionou o Serrão. Olha, não é só agora o sistema tributário, né? Esse é o último, vamos lembrar. Centralizaram a Previdência. Poderia ser só dos estados. Centralizaram a Previdência. Depois foi o SUS, que é um sistema único de saúde. Funciona o SUS no teu estado? Vocês que respondam. Depois centralizaram a questão de leis trabalhistas, a mesma lei trabalhista para todo mundo. Está tudo centralizado. Centralizado os planos assistenciais. Tudo plano de governo, Bolsa Família, Bolsa Presidiária, tudo criado pelo Poder Federal. Agora está vindo a centralização dos tributos. Vai botar tudo lá em Brasília. E o último dominó para cair é essa questão da segurança. Pronto. Colocou praticamente tudo o que é a competência do Estado, todas as funções coletivistas do Estado, dentro do Poder Federal, tirando todo o poder e autonomia e a relevância dos governadores e dos municípios, como se isso fosse bom. O resultado é péssimo, planejamento central, isso é totalitarismo. Em cima disso, você sabe o que eles querem fazer. É um controle absoluto de todo o país. E não ter brecha para ter rival político. É isso que está em jogo. A gente tem que pensar nisso. E óbvio que nesse quesito, se a esquerda centralizando, certamente a gente sabe que eles vão ser mais lenientes com a questão da criminalidade. Né? O grande grupo de apoio deste governo são os grupos de criminosos. Vamos lembrar isso, está bem nítido isso. Então eles vão ser favoráveis a agir contra o crime, contra os grandes crimes organizados? De jeito nenhum. Então é um descalabro absoluto. Eu acho que a população precisa ter mais clareza aqui do que está em jogo, tá? Não é só a questão que a gente está mencionando aqui da centralização. Isso sempre foi o plano deles. Mas também temos uma questão aqui de Congresso, que tem um problema grave ali, e a opinião pública... Mas o senador Cleitinho acabou de trazer um projeto de lei que, se for aprovado, vai deixar Luiz Inácio Lula da Silva do PT e toda a cúpula da esquerda desesperado, porque isso pode acabar de vez com a esquerda na Câmara Municipal, como deputado, como senadores, como vereadores, prefeito, como é o caso de Lula presidente, porque vocês vão perceber agora este projeto de lei que com certeza tem deixado eles em pânico. Olha o que disse Cleitinho. O urgente senador Cleitinho anuncia nova PEC que proíbe todos os presos de votar nas eleições. Caso e até sua zona eleitoral. Levanta a minha voz. A população brasileira, eu estou aqui no plenário do Senado e estou fazendo uma PEC aqui agora, que é a proposta na emenda da Constituição, e pegando a assinatura dos senadores, para a gente acabar com isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que já passou da hora. Ó. Boulos recebe 72% dos votos de presidiário em São Paulo. Sabe o que eu estou fazendo aqui? O preso condenado ele já não pode votar, mas o preso provisório ele pode votar. O que eu estou fazendo aqui é acabando para que nenhum preso possa votar. Porque você que é cidadão, né? Enquanto você vai votar, você tem que deslocar da sua casa e até a sua zona eleitoral, você gasta tempo. Você gasta dinheiro, cada vez você gasta gasolina no seu carro, você pega uma passaginha para você poder ir lá de ônibus para poder votar. O preso não. Porque sabe o que acontece? Vai a urna até ele, para ele poder votar. Mas você vai falar assim comigo, Cleitinho, mas é um direito de todos. É um direito de quem segue a lei. Você segue a lei, você tem direito. Eles não estão seguindo a lei, eles não têm que ter direito nenhum para votar. Até porque tem eleição em 2026, a gente sabe muito bem quem que eles gostam de votar. Então vamos acabar com essa patifaria. Vamos pra cima, tamo junto. Levanta a minha... Com certeza, esse projeto de lei de Cleitinho deixou a esquerda desesperada. E agora, gente, Caio Coppola vai fazer um comentário cirúrgico que eu separei para vocês e faço questão de vocês verem. O que está por trás dessa centralização da polícia é muito pior do que a gente imaginava. Estados e municípios, cada qual com as suas atribuições. O artigo 144 da Constituição estabelece que a segurança pública é dever de todos os entes federativos, União, Estados e municípios, cada qual com as suas atribuições devidamente explicitadas. A crítica que é feita por muitos e vocalizada mais enfaticamente pelo senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é que a PEC da segurança pública
foi apresentada pelo Lula e pelo Lewandowski é uma ação dissimulada para intervir nas prerrogativas dos estados, ou seja, um engodo para centralizar, para concentrar poder no governo federal, aumentando substancialmente o aparato policial sob influência direta da União. Aparentemente, o governador enxerga segundas intenções na proposta de Lula e do seu ministro da Justiça, figuras que, convenhamos, sempre defenderam o abrandamento da lei penal, a redução das penas, o esvaziamento de presídios e a visão de que o criminoso é essencialmente uma vítima da sociedade. Outro dia mesmo, o Dr. Lewandowski celebrava, entusiasmado, o fato de que metade dos presos em flagrante pela polícia estavam sendo soltos nas audiências de custódia. O Lula da Silva, por sua vez, deixou de ser hóspede da Polícia Federal, beneficiado por uma reinterpretação da Constituição que tornou ilegal a prisão de condenados em segunda instância. Assim, quando a gente considera o perfil, quando a gente considera a biografia dos proponentes da PEC da Segurança Pública, a desconfiança do senhor Caiado não parece desarrazoada. E eu gostaria de levantar alguns outros pontos sobre esse projeto, conforme relatado pela imprensa. Parece que a ideia é incorporar ao texto constitucional aquele Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que permitiria ao governo federal traçar diretrizes mandatórias sobre esse tema. O mesmo governo que, contrariando a vontade de 3/4 da população, insistiu em manter a saidinha de presos e, contrariando as estatísticas, quer dificultar ainda mais a aquisição e a posse de armas legais pelo cidadão comum. Será que é do interesse do brasileiro dar ainda mais poder, então, a Lula e Lewandowski? E, a propósito, o ministro defendeu a criação da Polícia Ostensiva Federal com o seguinte argumento, aspas, se nós tivéssemos uma Polícia Ostensiva Federal, o 8 de janeiro não ocorreria. Ah, é mesmo, seu ministro? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, iria impedir que o GSI do Lula abrisse as portas para os vândalos e manifestantes e ainda servisse uma aguinha para eles? A sua POF, Polícia Ostensiva Federal, levaria os alertas da inteligência a sério ou faria como certas autoridades federais que não agiram e depois ainda adulteraram os respectivos relatórios para encobrir a sua negligência? A sua POF, ministro Lewandowski, usaria câmeras corporais para filmar o que realmente aconteceu dentro dos prédios públicos? Aliás, o senhor autorizaria a divulgação desses vídeos ou eles permaneceriam sigilosos, como os vídeos do 8 de janeiro? E, finalmente, será que essa POF, essa polícia imaginária do senhor Lewandowski, trataria manifestantes desarmados, ocupando um prédio público, como se fossem inimigos da democracia? E assim agrediria idosos, mulheres, vulneráveis que estavam lá rezando e cantando o hino nacional? Eu não sei e, sinceramente, eu não quero descobrir essa resposta. Eu fico aqui com a opinião do Dr. Deltan Dallagnol, que é ex-procurador, ex-deputado federal, mestre em Direito pela Universidade de Harvard e, mais importante de tudo, odiado por 10 entre 10 corruptos, que também é crítico à iniciativa da PEC e fez a seguinte ponderação. Enquanto Lula se ocupa de criticar Israel por combater o Hamas, organização terrorista, os brasileiros enfrentam sozinhos uma guerra onde o adversário é o crime organizado, que resulta em quase 50 mil mortes por ano. Então, em um ambiente de impunidade, incentivado por políticas penais da esquerda, não adianta nada centralizar a segurança pública e aumentar o poder de polícia do governo federal. Ainda mais quando esse governo é bandidólatra. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico extasiada quando eu vejo Caio Coppola com seu comentário cirúrgico. Ele fala de uma forma tão fácil da gente entender, mas explicando o que está por trás dessa vontade da esquerda, dessa vontade de Lula, desse sonho que Lula já vem há muito tempo de ter a sua polícia. No caso que ele falou, POF, Polícia Imaginária, onde tudo pode ser resolvido. Mas vocês viram, né, o risco que nós brasileiros corremos, a polícia na mão deles. E vocês, gente, o que vocês estão achando dessa nova PEC de Lula que ele quer implementar de qualquer maneira no Brasil e quer mais uma coisa ruim para o povo, jogar goela abaixo do povo brasileiro, sem o povo nem poder reclamar?
É mais um absurdo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, junto com seu ministro da Justiça, para jogar na goela abaixo do povo brasileiro, para que o povo não possa reclamar. E assim, o poder é totalmente deles. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam de todos os comentários, tanto de Caio Coppola quanto do deputado Luiz Felipe de Orleans. Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também eu gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro e ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Não esquece também de deixar o seu nome e a cidade onde vocês estão falando para mim te conhecer um pouco melhor. Eu falo de Taubaté e o meu nome é Renata. Muito obrigada a todos, uma semana mais que abençoada a todos vocês. Até nosso próximo encontro.